né, de atividades diárias é justamente para a gente treinar a mente, né? Aqui na nossa conversa já consegui um pouquinho. Imagina as crianças terem essa oportunidade, as crianças e os jovens, né? De lá no... É outra vida. É outra vida e eu não estou exagerando, né? A gente conversava aqui nos bastidores, a minha vida, ela seguiu um caminho que eu passava todas as minhas escolhas. Eu tive uma cadeira na universidade, no curso de jornalismo, que era umas coisas de porcentagem lá. Só de saber que eu ia ter que fazer ela, eu já tinha um desconforto, assim, de tipo... Eu já colocava na minha cabeça de que ali eu não ia ir bem, antes nem de saber por esse receio com os números e como trabalhar com eles. É claro que lá na frente, né, quem for trabalhar com essa questão se complica um pouco mais o processo, mas tu tendo essa ideia, aí os números dançam pra você. Dançam pra você. E conta um pouquinho pra gente, então, como que se dá esse curso para os professores, né? Porque a gente tá falando de um método que precisa ser ensinado, e como a gente conversou aqui anteriormente, a maioria dos professores não teve essa oportunidade. Como que se dá isso? Assim, a gente teve o Líquen nas escolas meio à parte, assim, o professor aplicava as tarefas, mas ele não tinha muito treinamento para esse professor. E quando chegou a pandemia, eu e a professora Danilene, da UFPR, não ficamos incomodadas de não ter o que fazer. O Líquen nas escolas, em algumas foi descontinuado, em outras os professores acabaram mandando para casa. E a professora Danilene me desafiou a gente criar alguma coisa. E aí a gente pensou, bom, não conseguimos trabalhar com criança, mas talvez os professores estejam disponíveis. Aí foi engraçado porque eu mandei nos grupos das escolas daqui. Preciso de professores que aceitem ser cobaias para um curso que a gente não sabe quando... A gente só sabe quando começa, a gente não sabe quando termina, não sabe o que vai ter, porque a gente precisa ver o que o professor precisa saber para poder ensinar. E aí a gente começou a trabalhar desse jeito. A gente levava uma tarefa para os professores na semana, sempre online, né? A gente fazia um encontro por semana. E eu montava as tarefas, levava para os professores e eles diziam se tinha sido gostoso de fazer, se tinha sido ruim. E a gente ia adaptando. Faltou esse conhecimento, precisa uma tarefa que construa este conhecimento. Aí na outra semana a gente trazia. Então tinha relatos assim, adorei a tarefa dessa semana. Em outros momentos eu tive vontade de rasgar, fiquei com raiva de vocês. E a gente ia adaptando esse curso. Então a gente fez uma segunda edição, acho que a primeira durou umas 20 semanas, ele foi muito extenso. Depois a gente fez uma segunda edição, uma terceira e hoje a gente está na 14ª. E as professoras começaram a pedir para a gente construir um curso que trabalhasse com porcentagem. Decimais, frações e porcentagem. Esse a gente está oferecendo nesse momento a 5ª edição. E estamos aprendendo muito também, porque a gente ainda continua com a troca, porque a gente não sabe, a gente está investigando como que os professores pensam. Então, nesse curso, o que a gente faz? A gente constrói com o professor todas as estratégias de cálculo mental e ele tem uma visão geral do cálculo mental. Para que quando ele chegue na sala de aula, ele possa estimular os alunos a responderem com cálculo mental e ele não tenha medo das respostas e saiba avaliar se aquela resposta está correta ou não. Mais ou menos identificar qual foi o tipo de estratégia que aquele aluno usou. Então, é um curso que é uma imersão em matemática, né? Ele é um curso que dura 15 semanas. Então, e começa lá do básico? 12 semanas. Começa do básico. A gente começa fazendo 5 mais 1, 5 mais 2, para construir desde baixo. Então, não tem como a gente pular etapas. E isso a gente percebeu também nessa primeira construção do curso, que eu e a professora Danilene pensamos assim, já são professores, já são adultos, a gente pode ir mais rápido, né? Pular alguma coisa. E aí o grande aprendizado que a gente viu foi que o cálculo mental se constrói no mesmo caminho, independente se é uma criança ou é um adulto. Se eu for construir com você os conhecimentos de cálculo mental, hoje eu teria que passar pelo mesmo processo que a criança. A diferença é que talvez você alcançasse as metas um pouquinho mais rápido do que uma criança. A criança vai demorar 5 anos, talvez você consiga em 1 ou em meio ano. Mas o processo é o mesmo. Então, isso foi muito gratificante para a gente perceber que estamos no caminho certo. Então, hoje a gente tem esse curso e a gente oferece preferencialmente para prefeituras
que desejam formar os seus professores, ou uma escola que oferece para todos os professores. Porque aí você sabe que você vai ter professores que não têm medo de matemática, que vão para a sala de aula, mesmo se ele não implementar o método. É um professor que vai saber olhar para o livro didático e vai saber identificar o que tem lá naquele livro sobre cálculo mental. Ele vai saber olhar para a estratégia e ver se o aluno dele tem ou não condições por conta dos conhecimentos que ele sabe que o aluno precisa ter. A gente fala muito de conhecimentos. O que o aluno precisa saber para fazer um 7 mais 8, com os exemplos que eu trouxe aqui? Então, tu pergunta assim, e quanto é 5 mais 6? Aí a criança diz, não sei. Tá, mas tu sabe quanto é 5 mais 5? Se ela disser, não sei, pode parar, ela não vai conseguir fazer aquela estratégia 5 mais 6 nunca, entende? Então, a gente tem todo esse caminho desenhado. Então, a gente tem uma escola hoje de Marechal Cândido Rondon, que está fazendo, todos os professores estão fazendo o curso com a gente, e eles se conversam e a gente já vê eles levando esse cálculo mental para a sala de aula, conversando com os alunos sobre isso. Então, o curso foi um divisor de águas também, porque a gente pensou assim, nossa, o Líquen já deu certo, sem o professor estar com o cálculo mental, né? Sem ele estar engajado diretamente. Com o cálculo mental, então, quem segura? Pensa. A gente acredita muito que vai dar certo. E a implementação do Líquen também é interessante a gente falar, que ela precisa ser feita de forma gradativa. O Líquen precisa começar no primeiro ano. No ano que vem, esse aluno vai fazer o material do segundo, no outro ano que ele vai fazer o do terceiro. Então, a escola demora 5 anos para ter o método implementado. Por quê? Como que eu vou pegar um aluno de 4º ano para trabalhar com o método com ele, se lá nas tarefas do método do 4º ano a gente tem contas de multiplicação e ele não passou por todo o processo de adição e de subtração que ele tinha que ter feito antes. Então, ele é um resultado muito lento. Então, a gente acredita que por isso também que ele tem bons resultados. Porque quando os governos decidem trazer uma metodologia, eles chegam com essa metodologia e jogam para todo mundo. O aluno do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, todo mundo faz do mesmo jeito. Então, aconteceu num município que os professores compraram o material do positivo. Material super caro, maravilhoso. Só que chegaram trazendo o material do positivo para todo mundo. Crianças de 1º a 5º. Como que uma criança do 5º ano que cresceu com um nível de raciocínio, com um tipo de pensamento, vai pegar um material de 5º ano do positivo e vai dar conta? E aí é o exemplo que você me falou de quando você trocou de escola. Você não tem como acompanhar porque você não fez a construção naquele caminho. Então, é uma coisa que eu tive que aprender a ter paciência. Eu não sou muito pacienciosa, dá pra ver um pouquinho só no falar, né? Que eu sou um pouco agitada e ansiosa, mas o Líquen foi uma coisa que me mostrou assim, calma. Até agora aconteceu também que eu fui fazer um outro projeto na escola e eu quis que ele acontecesse em 15 dias, né? Eu vou pra escola em 15 dias. Aí o que eu aprendi em 15 dias? Que não dá pra fazer em 15 dias. Pronto, não adianta. Então, essa foi uma visão, não dá pra fazer em 15 dias e não dá pra ser eu. Porque os professores, eles têm um dom que eu não tenho. Professor do ensino fundamental, eu brinco com eles que eles vão todos pro céu. Eu digo, vocês vão ficar sozinhos, mas vão pra lá, né? Eu não tenho o tato que eles têm. Então, o que eu consigo é dizer assim, olha, eu acho que se você usar essa metodologia vai dar certo. Mas aí é ele que tem que ir lá e fazer, não eu. Porque eu não sou professora de anos iniciais. Então, isso também foi outro aprendizado bacana. Aí cada um contribui com a sua parte onde tem que contribuir, que está apto a fazer isso, né? Por isso essa conjunção do todo e a importância de que os professores conheçam, pelo menos conheçam o método, né? Eles precisam conhecer e as professoras que fizeram o curso, as primeiras que participaram daquela primeira edição, elas fizeram a 12ª ou 13ª novamente. E aí uma das frases foi assim, que delícia ver o que vocês fizeram com o que a gente trouxe no curso. O que elas tinham trazido lá na primeira edição, como a gente transformou aquilo em conhecimento para as outras pessoas, sabe? Então, elas diziam assim, agora eu vejo o Líquen com outros olhos. Porque eu entendi o que cada tarefa que tem ali quer. Então, é esse entendimento que até então eu dizia assim, aplica a tarefa que... para não onerar o professor. A gente sabe que todo mundo chega e pede para fazer alguma coisa, né? Então, eu não queria mais uma. Mas quem fez o curso,
os relatos que a gente tem que mudou muito a forma de dar aula, a forma como enxerga a matemática hoje também. Mas nesse pouco, quanto tempo a gente ficou aqui? 1 hora? Já mudou alguma coisa? Tá, mas me conte uma coisa. Para os adultos que não tiveram essa oportunidade, não tem uma ideia aí de se montar algo para cursos escolares, assim? A gente está com uma turma do módulo 2 agora, que nós temos 2 alunos, que um está fazendo porque quer aprender, e uma outra professora que está fazendo porque ela quer passar em concurso. E ela vê que o cálculo mental ajuda muito em prova de concurso. Já fiz 3 vezes a prova do Enem, porque as pessoas perguntavam para mim assim, o que tu acha do Enem? E eu não tinha respostas. E eu pensava assim, para eu poder responder o que eu acho do Enem, eu tenho que fazer o Enem. Então eu fui 3 vezes fazer o Enem, coloquei no Facebook o relato assim, das coisas que incomodavam, porque eu quis compartilhar com as pessoas qual era o sentimento para entender como funciona a prova do Enem. Uhum. E aí o que eu vi? Coitada da pessoa que não sabe fazer conta. Porque o Enem a prova de matemática é conta o tempo todo. Se você tiver cálculo mental, você não precisa montar a conta, senão você vai ficar fazendo conta o tempo todo. Eu tenho as provas, assim, é conta todo o tempo. Então, você precisa ter uma boa noção de cálculo mental para conseguir fazer uma prova do Enem. O nosso curso também serve para pessoas que querem aprender cálculo mental. Uhum. O que vai acontecer é que elas vão aprender também como se ensina. Algumas atividades que você pode fazer para ensinar cálculo mental e estimular outra pessoa. Porque o foco é professor. Mas a metodologia ali para ensinar um adulto é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a gente não está ensinando o professor como ele deve ensinar. Nós ensinamos a ele como fazer cálculo mental. Uhum. Primeiro, nosso objetivo é que o professor se aproprie daquele conhecimento. Porque a gente também tem esse outro entendimento. Que se você souber o conteúdo, você define a metodologia e você dá conta de ensinar. Agora, não adianta você ser doutor em metodologias de ensino se você não sabe o conteúdo. Você não vai conseguir, porque falta o que ensinar. A metodologia pode estar ali, ser maravilhosa. Mas se você não sabe onde tem que começar e onde tem que chegar, você não vai conseguir construir. Então, a gente precisa ensinar matemática para o professor. Então, pode não ser uma regra, mas a gente tem muita literatura de pessoas que fizeram magistério, fizeram pedagogia, por conta dessa frase que você falou no início. Eu escolhi o que não tinha matemática. Eu escolhi o que não tinha matemática. Pois é, só que essas pessoas são aquelas que estão ensinando. Não todas, claro, entende? Né? Eu não tenho todas. Essa missão, mas sim, pedagogia e tudo mais, que as pessoas acham. E aí a gente acha que ensinar matemática é ensinar o algoritmo, né? Armar a conta, se contou nos dedos, ok. Se ele chegou na resposta, ótimo. Tudo certo. E a gente não valoriza a resposta. A gente já valoriza o caminho. No cálculo mental, a resposta é o que menos importa. Uhum. Quando a gente está discutindo, hoje, se eu perguntar o 27 mais 28, é muito difícil alguém falar 55. Porque eles vão dizer, eu faço 20 mais 7 mais 8. O outro diz, eu faço 25 mais 2 mais 3. Entende? As pessoas mostram o caminho. Não importa a resposta. O outro diz assim, eu faço 30 mais 30 e volto 2 e volto 3. É outra estratégia, tá correto também. E tem ideia do que isso causa no cérebro mesmo? Assim, eu tô vendo, né? Eu estou visualizando esse caminho para coisas da vida, para decisões cotidianas. Não tem só um caminho reto ali cheio de espinhos no meio, né? Você pode criar muitas opções para chegar num resultado. Isso é maravilhoso. Aí os números dançam isso com você. E é muito... eu quero antes, né? Sou uma mera comunicadora aqui, mas lhe parabenizar por ser a idealizadora, mas muito mais do que isso. Porque eu estou vendo a professora aqui na minha frente e ela fala com uma paixão por esse método, um amor pela criação, assim, porque
E aí os caminhos eles se cruzam, né? E aí quando a gente estava falando de matemática e tudo que eu não escolhi por conta disso, e eu sei os processos pessoais que eu passei por não olhar e que eu passo até hoje por ter essa dificuldade com números, né? E que bom se a gente puder deixar as crianças escolherem o que elas quiserem. Não apenas olhar por um caminho com medo e receio de não ir por ele. Então, parabéns. Um prazer enorme lhe conhecer. Obrigada por vir aqui. A UFSM, ela sempre me presenteia. São sempre projetos e pessoas incríveis que chegam até aqui com as suas histórias. Porque a gente traz um projeto, um propósito, né? E aí tem as pessoas por trás delas, que tudo faz parte de tudo. Então, parabéns e muito obrigada por estar aqui com a gente e aí implementando o método Liken nas escolas aqui em Palmeira das Missões, que também estão aderindo. Estão aderindo. Agradeço imensamente o convite, é muito bom esse espaço para a gente mostrar também o quanto a universidade está inserida na comunidade e esse desejo que a gente tem de entender as demandas e poder auxiliar de alguma forma com a nossa ajuda, enfim, da universidade. Fico muito contente, muito obrigada. Obrigada, professora Sabrina. 15h29.